Pronto. Vou iniciar a gravação de tela também, tá? Já fiz todos bem-vindos. Camila Pereira, Ney, Daniel, Roberto e os demais, tá? Não vou falar o nome de todo mundo, mas vamos iniciar nosso treinamento aqui. Temos 3 pontos para iniciar hoje, 3 pontos principais e importantes para qualquer corretor que está iniciando no mercado, tá? Eu vi aqui também que tem alguns corretores que são antigos, né, que já têm experiência. Esse é um treinamento que é para quem está iniciando no mercado, não impede quem quiser assistir, que já tem experiência, na verdade até vai contribuir também com exemplos e experiências pessoais, tá? Bom, ainda tem gente entrando, eu separei aqui 3 pontos, tá? Que é o tópico do nosso treinamento. Primeiro, introdução ao mercado de seguros e planos de saúde. Então, o que é o mercado de seguros e planos de saúde? É um mercado que ele existe há décadas, ele é responsável aí pela movimentação de tudo que é em termos de seguro e proteção e saúde também, tá? A gente vai entrar nesse primeiro momento um pouco técnico, mas só para vocês terem uma noção de como funciona, para que todas as outras coisas funcionem, o raciocínio entre de maneira fácil na cabeça de todo mundo, tá? Então, se tiver perguntas, dúvidas, só levanta a mãozinha e faz a pergunta para contribuir aqui com o treinamento, perfeito? Vou compartilhar minha tela. Bom, tá todo mundo vendo a minha tela aí? Sim, dá para ver. Pronto. Treinamento 1, tá? Introdução a vendas. Nosso primeiro tópico aqui é o tópico de mercado de plano de saúde e nós vamos entrar bem a fundo nele agora, tá? Bora lá. A Superintendência de Seguros Privados, né? Acho que na seleção eu cheguei a falar um pouco com alguns sobre o que é a SUSEP. Deixa eu só liberar aqui para uma pessoa. Ver como faz aqui. Permitir todos. Pronto. Vamos lá. Então, a SUSEP, ela é a Superintendência de Seguros Privados. É importante que você aprenda sobre ela, com certeza, mas não é algo que não é o jargão do teu dia a dia. Como eu falei, é importante que vocês saibam como as coisas acontecem, quem é o responsável pelo quê, né? Superintendência de Seguros Privados. Tá. A SUSEP é o órgão regulamentador. Então, tudo que é seguro de vida, seguro auto, seguro residencial, seguro viagem, qualquer tipo de proteção, a SUSEP é o órgão vinculado à autarquia, tá, do governo federal, para cuidar disso, tanto em termos de legislação, tanto para o acompanhamento ali, aplicar as regras, verificar se a conduta das seguradoras está de forma correta, do cliente e tudo mais, tá? Então, todos os seguros, tá? Tudo que é seguro está vinculado à SUSEP, vem da SUSEP, de legislação, de acompanhamento, fiscalização, tá? Então, eu poderia resumir a SUSEP nisso aqui para que a gente pudesse já ir para o que mais importa. Mas não vamos pular a SUSEP aqui, o significado dela e a importância dela. Temos também a ANS. Alguém já ouviu falar da ANS aqui? Já sim. O que você ouviu falar sobre a ANS? Alguém? Gaspar, a ANS é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela que regulamenta o mercado de plano de saúde privados no Brasil. É uma agência reguladora. Então, todas as operadoras, elas precisam estar obedecendo às regras, né, pré-estabelecidas. Quer dizer, teoricamente, né, Gaspar? Isso. Mas é importante que o corretor saiba, tá, corretores? Então, a ANS é o órgão regulamentador. Desde, se não me engano, da década de 80, 90, ela foi instituída porque
ela cuida do que diz respeito à saúde, tá bom? Então, nós vamos entrar agora nesse treinamento sobre seguros saúde e planos de saúde, que eu acredito que é algo que muitos já conhecem, né? Deixa eu ver se alguém mais está esperando aqui a entrada. Permitir aqui, pronto. Então, temos a SUSEP e a ANS. A gente não vai mergulhar muito neles aqui, tá? Mas tudo que é plano de saúde, tudo que é seguro, tá? Tem o respaldo e tem a autorização da SUSEP, da ANS para estar funcionando. Então, para que eu preciso aprender isso? Porque é o teu mercado, tá? A gente não vai se aprofundar agora, mas SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, todos os seguros, e a ANS para o que diz respeito à saúde. Tá, mas o que tem aí na ANS Saúde? Diga o que é. Planos de saúde, planos odontológicos, certo? Então, temos aqui plano de saúde e plano odontológico. Qual que é a diferença do seguro saúde? É algo que a gente já vai entrar a fundo aqui, as diferenças de plano, o que é um plano de saúde, o que é um seguro saúde, um plano odontológico, tá? Mas, de regra geral, SUSEP, ANS é o que está por trás da comercialização nesse mercado. Dúvidas, perguntas? Podemos avançar? Ok, pode avançar, Gaspar. Perfeitamente. Então, vamos lá. Então, uma vez que a SUSEP e a ANS são os órgãos de regulação do mercado, né? Fiscalização, legislação e tudo mais, nós temos agora os produtos, tá bom? E para existir um produto, é necessário que exista o responsável pela criação dos produtos. E é nesse momento que nós vamos falar sobre as operadoras de saúde, seguradoras e administradoras, tá? Então, vou colocar aqui 3 pontos principais. Seguradoras, operadoras e administradoras. Então, no mercado de plano de saúde, trabalhamos com esses três indivíduos aqui, tá? Mas eu vou dizer para você, procura pensar que é a mesma coisa. São diferentes, mas para te entender nesse primeiro momento, para não bagunçar, é a mesma coisa. Todos vendem o produto saúde, tá? Todos trabalham com planos de saúde. Então, o cliente vai estar contratando de uma seguradora, vai estar contratando de uma operadora ou de uma administradora. E agora a gente vai entender qual que é a diferença entre elas, tá? Mas antes de entender a diferença, todas elas comercializam o produto. A diferença é que as seguradoras, elas comercializam seguros, no geral, e o seguro saúde, tá? O que seria um seguro saúde? O seguro, no modo geral, é quando a seguradora, né, a empresa que criou o produto, ela vai te indenizar mediante uma circunstância, um sinistro, um acidente. Então, você contrata essa proteção. Caso isso aconteça, ela vai te reembolsar referente à perda que você teve. Então, essa é a premissa do seguro. Manter a proteção, manter a cobertura daquilo que você quer proteger. E quando a gente fala de proteção, a gente está falando de dinheiro, de custo, né? Eu quero proteger minha casa, eu preciso de dinheiro para consertar algo aconteceu, tudo é na base do dinheiro, obviamente. Então, quando o produto criado pela seguradora, ele entra, o cliente ativa, né, a sua proteção, precisou dele, a seguradora vai reembolsar a pessoa com aquele valor referente àquela perda que ele contratou, tá? Ficou claro para todo mundo? Essa é a premissa do seguro, certo? Então, as seguradoras, elas trabalham com seguros de forma geral, e nós vamos estar aprendendo aqui para frente bastante coisa. Peço paciência, porque é um mercado imenso e muito promissor, mas nós estamos começando aqui do feijão com arroz, do básico, para quem está iniciando nesse primeiro treinamento. Seguradoras, seguros no geral e seguro saúde. Qual que é a premissa? Proteger, restituir, né? Reembolsar aquela perda que a pessoa teve, tá bom? Quando a gente fala de operadora, tá? Ainda se referindo à saúde, as operadoras de saúde, elas
tem como primícia oferecer o serviço. Então, uma operadora conhecida de saúde, por exemplo, a Amil é uma operadora de saúde, ela tem os hospitais, ela tem as clínicas, né? O Apvida é uma operadora de saúde, ela tem a clínica para oferecer o serviço. Então, ao invés dela oferecer o custo, né, o valor, o reembolso, está aqui, ó, a sua consulta, a sua cirurgia é 30 mil reais, está aqui 30 mil reais. Ao invés de fazer isso, a operadora de saúde, o plano de saúde, ele oferece um serviço ali, com disponíveis, hospitais disponíveis, etc. Tá? Perguntas, dúvidas? Todo mundo tá comigo aqui? Tranquilo. Gaspar? Alguém pode perguntar até, mas Gaspar, então qual que é a diferença? Porque o Bradesco, a seguradora Bradesco, eu tenho o plano de saúde Bradesco e eu vou no hospital Bradesco, né? Acontece que as seguradoras, né, se credenciam também com hospitais parceiros, hospitais particulares, para que, além da modalidade de reembolso, o cliente também tenha a modalidade de atendimento. Tá? Eu estou dando só essa resumida nessas diferenças, nós vamos nos aprofundar no devido momento, mas não é algo que vocês precisam se preocupar profundamente agora, tá? O plano de saúde é ofertado por essas empresas. Operadora, ela possui rede própria. Então, são diferenças pequenas que no final vão entregar a mesma coisa, tá? Eu só estou digitando isso aqui, a gente vai montar um material aqui, eu vou passar para vocês revisarem depois, certo? Então, plano de saúde, nós temos seguradoras, operadoras, né, que têm rede própria, e temos também as administradoras. Esse outro indivíduo aqui, ele é um parceiro comercial oficial das operadoras e seguradoras de saúde, tá? Antes de entrar nele, todo mundo conseguiu entender a diferença de uma seguradora e uma operadora de saúde? Todo mundo comigo aqui? Sim, tudo certo. Perfeito. Se eu começar a tossir a qualquer momento, releva que minha garganta fechou de um jeito ontem. Então, vamos lá. O que é uma administradora de saúde? A administradora, ela é uma empresa que presta serviço para operadora e para seguradoras. De que forma? Vamos lá. Os produtos que a seguradora comercializa, hoje em dia, tratando de saúde, todos são direcionados, tá? Quase todos, na verdade, para a pessoa jurídica. Todo mundo sabe o que é a pessoa jurídica, né? Empresa, o indivíduo que tem um CNPJ ali, uma pequena, média, grande empresa. Então, por alguns fatores, N fatores, a gente pode entrar nisso num outro momento, as seguradoras, elas focam mais em empresas, né? E motivos, só para falar, um deles é a adimplência, certo? A adimplência de uma empresa, de um cliente PJ, é diferente de pessoa física. Então, esse movimento no mercado, há muitos anos atrás, o Bradesco até tinha o plano de saúde para pessoa física, mas hoje ele não tem mais, certo? Alguns produtos, por exemplo, como o odontológico, ainda possui, tá? Mas o plano de saúde das seguradoras é direcionado para empresas, indivíduos, clientes com CNPJ. Mas e as operadoras de saúde? As operadoras de saúde, já há alguns anos, também estão no movimento em direção para isso, tendo a preferência maior para clientes com CNPJ. Embora muitas delas ainda aproveitem o mercado pessoa física, a maioria está ainda em direção a ter clientes pessoa jurídica e pronto, tá? Logo, a gente percebe que o perfil pessoa física do cliente acaba não sendo tão interessante para elas e esse perfil acaba ficando sem produto, né? Se a gente for levar em consideração esse raciocínio que eu estou passando. É aí que entra a administradora, tá? A administradora, ela é autorizada para representar os produtos. Eu não vou utilizar o termo revenda, porque não é esse, mas
ela se responsabiliza por algo que nós chamamos de sinistralidade, tá? É o risco. Lembra agora há pouco que eu acabei de falar, né? O PJ, o cliente pessoa jurídica, é mais interessante para uma seguradora por conta da adimplência, né? Estatisticamente, quem é pessoa jurídica, um cliente, fica mais tempo, paga melhor do que a pessoa física. O que a administradora faz? Ela fala assim, em outras palavras, olha, seguradora, Bradesco, Unimed Seguros, enfim, Sul América, eu vou pegar o produto de vocês, vou organizar para um público específico, no caso, o público pessoa física. E eu vou me responsabilizar com a sinistralidade, que é o risco do que é utilizado ali, né? A gente vai já entrar nessa parte. Eu não quero nem me alongar aqui para a gente entrar no que realmente importa, que é a comercialização. Mas isso aqui é importante da gente compreender, tá? Então, a administradora, ela se responsabiliza pela adimplência, pós-venda, a sinistralidade, que é o uso versus ali o custo, tá bom? Vamos já chegar mais nesses termos. Então, meio que ela fala assim, olha, eu vou vender esse produto para a pessoa física, mas eu vou lhe dar a certeza de que não vou levar nenhum risco aí para dentro. E esse é o papel dela. Ela não criou o produto, ela facilita uma via de comercialização para a pessoa física. Todo mundo aqui comigo? Todo mundo entendeu? Tranquilo, Gaspar. Certo. Bom, deixa eu só dar uma olhadinha aqui na minha tela. Paulo, quer falar alguma coisa, Paulo? O pessoal levantou a mão aqui. Sim, foi na hora que você perguntou se tinha alguma dúvida na hora que você explicou da seguradora, mas a pergunta que eu ia fazer, você acho que leu meu pensamento e respondeu, sem eu perguntar, né? Porque, na verdade, eu ia te falar, né, na verdade, sobre Bradesco, Sul América, Intermédica, que elas comercializam o plano como se fosse operadora, né? Não é seguro-saúde, é um plano de saúde, como a Mil, outras operadoras. Porém, tem um detalhe, né? Ela faz a mesma coisa, só que para o cliente tem um ônus a mais, né? Que é o IOF. Mas a única coisa que muda é isso, né? Isso. É para ela ser seguradora, ela é obrigado, ela passa para o cliente IOF, que é o imposto, né? E enquanto que a Mil, outras operadoras mesmo, que não são seguradoras, não passa esse encargo para o cliente. Mas aí você já tinha respondido que tem seguradoras como Bradesco, Sul América, que elas comercializam como se fosse operadora, porém tem esse custo a mais para o cliente. É isso. Isso. Perfeito. Ótima colocação, tá? Então, a gente não vai entrar muito a fundo, né? A operadora, XY, tudo é plano de saúde. Bradesco é uma seguradora, vende plano de saúde, a Amil, tá? Mas é importante que também a gente traga para vocês essa introdução da parte mais técnica, tá? Mas não é um bicho de 7 cabeças aqui. Então, a comercialização é feita através dessas empresas, tá? Uma seguradora, operadora de saúde, tá? E uma administradora. E uma característica dessa administradora, para ela ter o risco mais controlado, ela não vende para qualquer pessoa o produto que ela está vendendo lá da Sul América, por exemplo, que lá é pessoa jurídica, ela foca também num cliente um pouco mais perfilado, vamos dizer assim, né? Uma pessoa que tem um CRA, o Conselho Regional de Administração, CRO, Odontologia, OAB, em teoria, estatisticamente, na verdade, né? É uma pessoa com um pouco mais de instrução, entre outras coisas que vão fazer com que ela se mantenha no plano, renda, etc. Então, esses planos são direcionados da administradora para públicos advogados, dentistas, pessoa física, né? Mas que não teria oportunidade de entrar no plano empresarial porque não são empresas, são prestadores de serviço. Bom, eu acredito que a gente pode encerrar aqui para dar uma continuidade depois, esse raciocínio das operadoras, para a gente entrar um pouco melhor na parte eu preparei aqui das regras de comercialização, tá? Então, entendemos aqui o que é a SUSEP, né? Que é a autarquia responsável pela regulamentação, fiscalização dos seguros.
desde a década de 90, se eu não me engano, tá? Ela colocou a ANS para cuidar só do saúde. Então, o que é saúde é a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, e ela cuida aí apenas do que é plano de saúde e plano odontológico. Então, tá, mas o que eles servem? O cliente está com uma dificuldade na seguradora, se sentiu lesado, né? SUSEP, ANS, entende? O cliente está com uma fraude no contrato, ele está contratando o plano, mas ele está entrando com uma fraude. A operadora acionar a ANS para ter respaldo para se defender daquele cliente. Então, ele vai ele é um ponto focal ali que vai tanto proporcionar ajuda para o cliente, para o usuário, tanto para a operadora, tá? Bom, vamos só segurar aqui essas informações, uma introdução. Não vamos nos ater tanto a elas, como eu falei, vamos para o produto agora, para as regras de comercialização. Podemos continuar? Ok, pode continuar, Gaspar. Bom, eu estou ouvindo mais o pessoal antigo aqui. Os novatos estão um pouco acanhados. Deixa eu ver aqui. Pode. Beleza, pessoal. Bora lá, hein? Seguindo. Perfeito. Vamos lá. Regras de comercialização de produto, né? Antes de falar de regras de comercialização, eu tenho que falar de produtos. Então, eu vou colocar aqui alguns para vocês, tá? E só um ponto, pessoal. Eu não vou conseguir explicar tudo que vocês precisam saber hoje, agora. A gente vai ter continuidade. Isso aqui é o suficiente para que hoje você já saia daqui sabendo o que fazer, como iniciar a prospecção e por qual produto iniciar. Vamos continuar tendo treinamento de produto de saúde. Vamos ter outros produtos como seguro de vida, auto, consórcio, etc. Mas isso aqui é o que vocês precisam, que vocês já podem ter para amanhã mesmo fazer as primeiras abordagens. Então, bora lá. Regra de comercialização. O plano de saúde tem o plano empresarial, plano pessoa física, né? Essas duas formas aqui de comercialização. Então, existe uma regra para o plano empresarial, que é óbvia, vender apenas para quem tem CNPJ. Então, aqui, ó, CNPJ. Regra óbvia, né? Pessoa física, CPF. Então, estou sendo bem didático para que não haja confusão. Como uma empresa, né, ao contrário de uma pessoa física, de um indivíduo, ela é uma empresa, ela tem uma constituição mínima, né? Tem pelo menos dois sócios, funcionários. Então, essa é a teoria, é o modelo que é entendido como empresa, como cliente. Então, para você comercializar para empresas, tem uma quantidade mínima de vidas. Nós chamamos vidas as pessoas que entram no plano. Então, se na minha família tem 5 pessoas, eu não falo, vou vender para um plano para 5 pessoas. Eu falo, vou vender um plano com 5 vidas. Então, a quantidade mínima de vidas para planos empresariais são de 3 vidas, tá? Porém, existem alguns planos, certo? Alguns produtos, por estratégia comercial mesmo, que colocam a partir de 2 vidas, tá? Mas nunca você vai encontrar um plano Bradesco para uma pessoa, um plano Sul América para uma pessoa, um plano empresarial a 1000 para uma pessoa, tá? Então, no mínimo, 3 vidas. Até quantas? Até quantas forem necessárias. A gente vai ter aí os diferentes postos de contratação até 29 vidas, de 29, de 30 até 99, de 100 até 200, de 200 até 500, assim vai, tá? Mas essa é uma característica. Porque às vezes acontece de uma pessoa, você está vendendo plano de saúde, eu quero contratar um plano para mim. Cota para mim e fala para mim quanto é que está o plano Bradesco. Antes de você perder seu tempo, né, abrir o cotador e tudo mais, você já pergunta, você tem CNPJ? Não, eu não tenho CNPJ, o plano é só para mim. Então, não é o perfil do Bradesco. Não é o perfil desse tipo de plano. E como eu poderia ter um plano pessoa física, né?
A gente entra no outro modelo já por administradora e a gente tenta conseguir esse produto por lá. Tá? Mas não vamos nos atentar nas administradoras agora, algo que eu toquei aqui, mas a gente não vai se aprofundar nelas nesse primeiro momento. Característica do plano empresarial, a partir de 3 vidas, tá? Característica de um plano de saúde, de forma geral, regra geral, tá? Ele possui aí um tempo de carência. Alguém sabe o que significa uma carência? Nos planos de saúde? Não? Seria o prazo para poder usufruir os benefícios, né? Tanto para poder utilizar em questão de consulta, exame e até mesmo por uma possível cirurgia, né? Que geralmente o prazo varia de 3 meses, né? E para algumas, dependendo de cirurgia, depende de 180 dias, entre diversos prazos que também tem. Perfeito. Ótimo. Então, todo plano de saúde, deixa eu ver, alguém levantou a mão aqui? Pode falar, Paulo. Então, Gaspar, existe 2 tipos de carência, né? Tem essa carência que o colega falou, né? Que é para utilização, e em se tratando, já que você falou de empresarial, tem a carência também do CNPJ, tempo de abertura de CNPJ, que acredito que você deu a falar, mas eu entendo também como uma carência, né? Para você contratar um plano pessoa jurídica, porque a maioria das operadoras hoje estipula um prazo, e não só para MEI, né? Mas para outros tipos de CNPJ, 30 dias, tem umas que são 90 dias de abertura de CNPJ, né? Uhum. Então, a carência, o Paulo colocou bem também, né? Sendo uma empresa, não tem como eu abrir hoje a empresa e ter um plano de saúde. As operadoras, elas pedem um tempo mínimo de vida dessa empresa, né? Mas para quê? No passado existia fraude, tá? Existiam clientes que abriam CNPJ na internet e queriam contratar um plano de saúde. Mais tarde foi entendido que isso era uma fraude, enfim. Foi praticado no passado, então tem entrou muito risco, né? Pessoas contratando, depois saindo, enfim, então todos optaram por ter esse tempo aí do CNPJ. Mas para o plano de saúde, lembra que eu falei da ANS? Né? Aqui para cima, a ANS é o órgão que acompanha, regula, protege o cliente, protege a operadora, ela está ali no meio de campo. A ANS, ela institui que o plano de saúde, todo plano de saúde de qualquer operadora seguradora, tem que haver um prazo mínimo para uso. Mínimo em quê? Então, nós temos 24 horas, urgência e emergência, tá bom? 30 dias, consultas e exames simples. Alguém sabe o que é o exame simples? Que seria isso? Consulta e exame simples? Consulta clínico geral, tá? Esse tipo de consulta que libera nos planos. E exames simples são ali fezes, urina, né, laboratoriais, etc. Então, isso é o que o plano cobre e ele tem esse tempo mínimo para estar liberando para uso. Em 24 horas, urgência e emergência. Contratei o plano hoje, entrou no sistema, né, paguei e tudo mais, está ativo no sistema. Deu 24 horas, eu tive uma febre horrível, né? A garganta fechou, estou com febre, estou precisando ir ao hospital. Saio da minha casa, deu 24 horas, eu já posso ser atendido em caráter de urgência. Alguém sabe o que é uma urgência e emergência? Alguém sabe, poderia dizer? Se não, tranquilo, a gente está aqui para passar informação. Então, tem coisas que a urgência consegue, por exemplo, fazer um curativo, dar uma medicação, tá? E tem coisas que são mais sérias, né? Um acidente numa avenida, uma perna quebrada, um traumatismo craniano, são emergências que deixam o usuário do plano entre a vida e a morte. Então, uma das características da urgência e emergência é te proteger, te tirar do risco iminente de um óbito, tá? Então, o que for necessário, você chegou na urgência e emergência, você está passando mal, você está com alguma situação séria, a urgência e emergência vai precisar, ela deve te atender para te tirar do risco, seja com uma medicação, seja até mesmo com uma
pequena cirurgia ou algo mais, né, mais sério. Então, ela vai tirar do risco e depois vai te encaminhar aí, dependendo do teu plano. Se você não tiver, por exemplo, eu preciso fazer uma cirurgia, né? Na urgência e emergência, eles só me medicaram, fizeram algo ali para estabilizar, mas eu já estou bem suficiente para aguardar um atendimento não tão imediato. Então, a urgência e emergência, ela te apara, assim, no front, tá? Para te deixar bem, para depois você dar continuidade. Ela não é o plano sendo liberado em 24 horas. Ela é uma condição de amparo emergencial, caso você precise para qualquer situação. Por que eu estou falando isso? Às vezes o cliente ele contrata, deu 24... Às vezes não, tem gente que é assim, né? Não é todo mundo. Mas ele contrata, deu 24 horas, ele quer ir lá no hospital marcar uma consulta. Ele quer ir lá no hospital, mas ele não precisa, ele está bem, não está passando mal. Para isso existe a carência. Todo mundo entendeu? 60 dias de consultas e exames complexos. Seria isso, né? Uma consulta com um especialista, um eletrocefalograma, um cardiograma, uma ressonância magnética, algo assim, tá? 60, 90 dias aqui. Mas por que 60, 90? A depender do procedimento, o plano vai dizer, olha, isso é com 60, com 90 dias, tá? Aqui nós vamos colocar 180 dias, cirurgias e internações. 180 dias, cirurgia e internação. Eu preciso fazer uma bariátrica, né? Eu tenho um plano já tem alguns anos e tudo mais, estou um pouquinho cheinho. O médico disse que eu preciso, então vou lá e marco a minha, né, vejo o calendário, já estou há anos no plano, mas eu contratei agora, então o médico me encaminhou para fazer uma cirurgia, só que o plano disse que eu só posso utilizar esse tipo de procedimento a partir de 6 meses, 180 dias. Então, uma carência para cirurgias e internações, tá? Deu para entender? Estamos na mesma página, pessoal? Vamos continuar então, tá? Perfeito, o pessoal tá dando ok, bora lá. 180 dias, cirurgias e internações, e nós temos uma situação também, né? As mamães. As mamães aqui, parto a termo. O que é um parto a termo? O parto tradicional, tá? O parto... qual que é a palavra mesmo? Natural, né? Sem ser a cesárea ali, né? Enfim, o parto, enfim. Se for necessário, o plano ele vai estar cobrindo. Diferente. Mas a carência para alguém ter um bebê, fazer um parto no plano de saúde, é de 10 meses, né? E eu trago aqui, quanto tempo demora um bebê? 9 meses. Isso significa que, se hoje eu contrato o plano de saúde, eu estou grávida, sou mulher, estou grávida, e a carência para parto é de 10 meses, eu não vou conseguir ter o meu bebê dentro da carência. Faz sentido? Deu para entender? Se eu contrato o plano, agora, se eu contrato o plano e eu não estou grávida, eu contrato hoje, não estou grávida, o plano fica ativo, ele começa a contar todas as carências. Semana que vem, mês que vem eu engravido, eu vou ter o parto dentro do tempo necessário. Isso significa que nós não podemos vender plano de saúde para grávidas com a promessa de que ela vai ter o parto coberto, porque é uma mentira. Existe uma carência mínima para parto, tá bom? Agora, se ela não está grávida, pode contratar que ela vai ter o parto tranquilamente. Mais uma vez, essa carência aqui não é a operadora ou plano de saúde que estipula. Quem diz que tem que ser assim é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. É regra, tá? Isso aqui é o tempo mínimo por lei. Então, é uma regra geral. Vou estar falando sempre. Isso é uma regra geral. Aquilo é uma regra geral, ou seja, uma regra que serve para todos os planos. Como aqui a questão da carência, tá bom?
Pode falar, alguém levantou a mão? À vontade, Paulo. Ô, Gaspar, desculpa estar toda Imagina. hora levantando a mão aqui, porque primeiramente, assim, eu ia deixar para fazer no final. Quero te parabenizar aí pela iniciativa. Eu vi que é um treinamento voltado para iniciantes, e eu gosto de estar sempre me atualizando, embora eu tenha pouco tempo nessa área, mas eu gosto muito, e por isso que a gente está sempre interagindo, né? Conhecimento é muito bom. E eu julgo importante, como tem novatos aí no treinamento, e a gente sabe quando a gente é novo, a gente acaba por insegurança ou inexperiência, ouvindo que alguns corretores, alguns profissionais que estão preocupados com a venda, induzirem ele a fazer uma coisa errada. E só para dar um exemplo, né, acredito que você já tenha vivenciado isso, né? Recentemente, aqui eu sou do Rio de Janeiro, um corretor foi preso porque vendeu um plano de saúde para uma mulher grávida, informando, ela já estava grávida, informando que ela cobriria o parto. Ele saiu algemado pela Polícia Civil de dentro da concessionária. Então, tipo assim, e é um corretor experiente. Então, tipo assim, então, aos novatos, muito cuidado. Então, isso é muito importante. Se está grávida, esquece, entendeu? Esquece. Às vezes a pessoa está preocupada com a venda, vai ganhar R$600, R$1.000, e lá na frente e já teve até caso de matar o corretor. Então o negócio é muito sério, né? Aí tem que avaliar se vale a pena por causa de R$500, R$1.000, ter essa mancha, né? Tá? Era isso. Então, imagina. Então, tem gente de tudo que é jeito em todo no mercado. Infelizmente, a gente sempre tem a preocupação de treinar e acompanhar bem os nossos parceiros comerciais. Mas ainda assim, tem gente por aí que é picareta, né? Que vai vender com mentiras. E qualquer ramo, até no seguro, de forma geral, existem profissionais assim, que não são profissionais, infelizmente, né? Mas se tá grávida, não promete parto. É simples. Só que é o seguinte, tá, gente? Não se assustem. Ela tá grávida, ela pode contratar o plano de saúde. O que ela não pode é ter o parto. E é algo que eu falo para todos os clientes que estão grávidos, né, que vêm para o meu atendimento. E ela pergunta, olha, eu preciso do plano de saúde para eu fazer o parto. E eu falo, logo, canta real, né? Você não vai conseguir cobertura em nenhuma operadora de saúde para o seu parto. Vai ter que fazer no particular. E antes que ela comece a ficar preocupada, eu já falo, olha, mas tão importante quanto o parto é o pré-natal. A saúde do seu bebê, ela precisa ser acompanhada com um bom pré-natal. E isso o plano vai cobrir. Então, assim, por mais que a pessoa vá ter que fazer um parto no SUS, né? Tá, tudo bem. Mas você não precisa ter o teu pré-natal no SUS, certo? E assim, se eu engravidei hoje, se você, quem é mãe sabe, né? Com 3 meses já dá para ver o sexo, né? Se não me engano. Aí tem a morfológica, tem a ultravaginal, né? Enfim, esses exames já se encaixam aqui no tempo de carência. Então, eu particularmente, todas as vezes que uma grávida veio para o meu atendimento, uma boa parte eu vendi o plano, sim. Eu não prometi o parto, mas toda grávida pode ter a cobertura do plano de saúde para N coisas, para usar na forma geral. Só que o parto especificamente não. Todos entenderam? Ok, Gaspar. Perfeito. Legal, Gaspar. Muito, aproveitando aí, Gaspar, muito legal a colocação do Paulo, de lembrete dele aí, né? E somado ao que você falou, de repente até evidenciar isso nas conversas, né, com as pessoas, de que o parto em si não estará coberto, mas que a venda ainda segue sendo extremamente possível com as outras coberturas, mas até uma segurança você deixar isso registrado, que o parto não tá incluso, porque não envolve aí, né, não cabe, porque realmente é um produto que tem suas peculiaridades e tem que tomar esse cuidado, né? Muito, muito bom lembrete aí.
mas ainda segue sendo super atrativo para todos os casos e Sim, ela está um passinho atrás ali, né, a mulher estando grávida, mas tem inúmeros benefícios ainda para ela se utilizar. isso. Obrigado, Ale. O Ale, depois eu vou apresentar para vocês, que a gente acabou entrando depois. Ele é um dos responsáveis aqui pela Monumental Soluções, tá? Então, a gente vai ter bastante contato com ele também. No finalzinho, a gente vai falar mais. Mas isso foi muito importante ser frisado aqui, tá? Grávida, que quer parto, não promete. Ela não está grávida, pode prometer. Olha, se você, caso você engravide, vários casais, né, que casam ali, o pessoal que está pensando em ter um filho, procura o plano de saúde, porque já sabem. Hoje em dia, muita gente já tem conhecimento disso, tá? De que para ter o parto, tem que ter o plano antes contratado. E um outro ponto aqui, de carência, 24 meses, tá? 2 anos é o tempo de carência para tratamento de doenças pré-existentes antes da contratação. O que significa isso? Isso aqui eu gosto de enfatizar bastante, para que todo mundo que, né, tiver essa situação não entre em dúvida do que é ou não é uma pré-existência. Tudo de doença que eu tiver antes de contratar o plano vai tratar especificamente essa doença após 24 meses. Ah, eu tenho um problema cardíaco no coração, mas eu estou com febre, eu estou precisando de uma medicação. Vou ter cobertura normal, urgência e emergência. Ah, eu torci o tornozelo, normal. Ah, eu estou com catapora, normal. Ah, eu estou com cisto na axila, normal, vai para a cirurgia. Mas a doença do coração é uma pré-existência, só em 24 meses. Aí eu entro no seguinte ponto com vocês, tá? Do que é uma doença, pessoal? Os novatos estão chegando. O que é isso? Só para a gente não importar, né? Fiz a pergunta mesmo e respondo. Uma doença é aquilo que é diagnosticado por um médico, certo? Que existe diagnóstico, que já está em tratamento, que você já utiliza algum atendimento no SUS para tratar aquela enfermidade. Isso é uma doença. O que não é doença é a dor que eu estou sentindo na minha costa há 3 meses e eu não sei o que é. Aí eu pego e falo, eu estou com um problema, um caroço nas costas. Não, você acha que tem um caroço nas costas, né? Você foi ao médico? Não foi ao médico. Você fez exame? Não fiz exame. Então, quando a gente vai ter em outro momento a parte da declaração de saúde, o cliente ele declara tudo que ele tem e o que ele não tem, que é a declaração pessoal de saúde, DPS. Na contratação, ele fala se já fez uma cirurgia, se já teve câncer, se ele usa óculos, isso é interessante, tá? A operadora, ela quer reduzir o máximo de custos. Ela quer, em outras palavras, fazer com que, né, a pessoa use o menos possível para não ter custos e mais lucro, obviamente, né? Mas a gente já entende que algumas ações, que a questão do astigmatismo, usar óculos, é algo que você não precisa declarar para a operadora, porque é algo que você precisa tratar a sua visão, é baixíssimo custo, é oftalma, diferente de uma cirurgia, problema no coração, né? Mas, fora isso, tem um diagnóstico de uma doença, tá? E a gente entra em algumas situações, por exemplo, autismo. O autismo não é uma doença, o autismo é uma comorbidade, né? Não é uma doença, é como uma criança nasce, como ela é, né? E ele tem as comorbidades também, né? Uma criança que é autista pode ter um TDAH, uma criança que é autista pode ter um problema de epilepsia, enfim. Isso é um pouco discutido, né? E a gente vai entrar a fundo um pouco mais em outros treinamentos para isso. Mas, voltando aqui à questão da carência, 24 meses, tudo que é pré-existente. Perfeito, pessoal? Eu já queria encerrar aqui essa parte principal de carência.
empresarial e pessoa física, já para a gente ir para o produto mesmo, tá bom? Então, alguém tem alguma pergunta sobre as carências, sobre o tempo de uso, etc? Todo mundo junto aqui? Está todo mundo aqui no treinamento? Sim, tudo ok. Podemos prosseguir? Perfeito. Então, eu comecei falando do plano empresarial, 3 vidas, né? Aí depois eu parei para falar de carência, porque é importante aqui. A diferença de plano empresarial e pessoa física, né? Primeira delas é a quantidade de vidas. Tá? Vou colocar aqui diferenciais. Diferenças. CNPJ, 3 vidas. Outra coisa que o plano empresarial ele tem é algo aqui que é uma redução de carência. Redução de carência. O que significa que o plano, ao invés de cobrar, por exemplo, 30 dias para consulta e exame simples, ele passa a cobrar 15. Ao invés de cobrar de 15 dias ou 30 para consultas e exames simples, ele libera em 24 horas. Mas isso vai depender do plano, tá? Se a operadora trabalha dessa forma, mas sim, para planos empresariais você consegue essa redução. Redução de carência. Outro ponto interessante do plano empresarial, ele tem a isenção de carência. Só que ele tem a isenção da carência, ou seja, isso tudo, ao invés de ser 24 horas, 30, 60, é liberado até cirurgia de maneira imediata para os usuários do plano empresarial. Só que existe uma condição, 0 carência, tá? Para planos a partir de 30 vidas aqui. Eu gosto de trabalhar com 30 vidas aqui. Voltando aqui, a ANS, né? A ANS diz que a carência é X, Y. A carência mínima é essa. As operadoras podem até colocar a carência máxima, perdão, tá? E as operadoras podem colocar até menos. Vai depender da estratégia comercial, mas elas têm que seguir esse padrão aqui de no máximo 24 horas para urgência e emergência, no máximo 30 dias de consultas e exames, no máximo 10 meses para parto a termo, certo? E caso a empresa, o CNPJ, tenha mais de 30 vidas, a carência entra 0, entra sem nenhum prazo de espera. Ou seja, o cliente contrata, ele já pode utilizar na próxima semana o plano e o dono e seus funcionários. Só que a partir de 30 vidas, tá, gente? Deixar bem claro isso aqui. Vai ter produtos aí depois que a gente vai apresentar, por exemplo, Sul América, já teve campanha que abriu para 12 vidas liberar parto, enfim, né, 0 carência, mas a regra geral é 30 vidas, plano empresarial já tem 0 carência, tá? 0 carência para 30 vidas. Essa é uma outra característica, diferença do plano empresarial e pessoa física. Uma outra característica do plano empresarial, do pessoa física, é o valor, tá? O valor do prêmio é como nós chamamos, a mensalidade, o valor que o cliente paga, né? No prêmio e reajuste. Eu não vou estar entrando hoje em reajuste de plano, tá? Valores, mas é um grande diferencial. Planos empresariais tendem a ser mais barato que planos de pessoa física, coletivo por adesão. Por vários fatores, tá? Mas eu não vou entrar neles agora, já para a gente ir logo para o produto aqui. E amanhã, depois, a gente continua. Valor, reajuste é um grande diferencial, tá? Do plano pessoa física. Logo, o plano pessoa física acaba sendo um plano que é um pouco mais, digamos, engessado, vai cumprir a carência de 24 horas, 30, 60 dias, né? A quantidade mínima, apenas uma vida já pode contratar, tá bom?
ele tem a carência normal, carência convencional, certo? E ele precisa de uma elegibilidade, tá? Para se enquadrar no plano coletivo por adesão, que é por administradora, né, que faz a comercialização para plano de pessoa física. Pessoal, eu não quero que comece a dar um nó na cabeça de vocês, tá? Mas me digam, principalmente aqui os novatos, tá dando para acompanhar? Tá dando para entender tudo, pessoal? Daniel respondeu, o Márcio também, Daniele respondeu também. Perfeito, bora continuar aqui. Nós vamos entrar agora em produtos, tá? Tem bastante coisa aqui sobre regra de comercialização que eu vou estar explicando mais na prática com vocês. Não adianta eu vir aqui encher de informação, tá? E depois sumir, dar branco, né? Eu estou trazendo os principais pontos aqui. Para a gente encerrar essa parte, todo plano de saúde possui um titular e dependentes. Ou dependente. E também, ou, né? Caso tenha, caso não tenha. Mas o titular é a pessoa que contrata, tá? Então, se hoje eu contrato um plano de saúde para minha família, essa contratação tem que ser feita através de uma pessoa, né? Sendo pessoa física, né? De um indivíduo. Alguém vai ter que assinar o contrato, alguém vai ter que responder as informações, né? Fazer a assinatura. Essa pessoa é responsável pelo contrato, pela contratação. Essa pessoa é chamada de titular. Pessoa que contrata o plano. O dependente são as pessoas do círculo familiar, mais especificamente cônjuge e filhos, tá bom? E a gente já aproveita para colocar aqui apenas isso. Esposa, marido e filhos. Apenas isso. Porque, legalmente, esse perfil aqui é ali como dependente familiar. Mãe, irmão, tio, prima, é o que a gente chama de agregado. São agregados familiares que, para o plano de saúde, eles não entendem que faz parte do círculo familiar. Então, legalmente, mais uma vez, a ANS, ela diz que as operadoras, sim, podem apenas colocar como no contrato um titular e seus dependentes legais, que são esposa, marido, filhos, tá? E quando eu falo filhos, eu falo crianças com guarda, com a tutela, tá? Afilhados, etc. Não é a esposa, eu moro junto há 3 anos, não. O que me faz ser cônjuge é minha certidão de casamento ou união estável. O que me faz ser filho é a certidão de nascimento, guarda de tutela, tá? A guarda ali é o que faz ali entrar no perfil. Titular é a pessoa que contrata. Dependente, as pessoas, esposa ou filhos, que entram junto com o plano. E só para ficar claro uma coisa importante. Os dependentes vão seguir o mesmo padrão, perfil de contratação do titular. Qual o perfil de contratação? Do que você está falando? Plano de saúde possui perfil de conforto. Tá? O que seria isso? Apartamento ou enfermaria. O apartamento, hoje, quando você contrata o plano de saúde do perfil apartamento, é um quarto disponível só para você, caso você precise ficar internado, alguma coisa assim, tá? Enfermaria é um quarto compartilhado, tá? Compartilhado. Alguém já deve ter ficado, né, algum tempo, precisei ficar internado, fui para uma enfermaria, tinha mais 3 pessoas lá comigo.
Fiquei internado, tinha outra pessoa comigo. Então, essa é a diferença. Então, perfil de conforto, né? Não tem nada a ver, não está ligado a procedimento. É a mesma cobertura, mas você pode optar em ter um apartamento ou enfermaria. Isso a gente vai ver no produto, tá? Mas quando acontece a contratação, se o titular escolher que quer apartamento, todos os dependentes vão seguir o mesmo perfil. Perfeito? Gente, todo mundo na mesma página para a gente já ir para os finais aqui. Vou soltar os primeiros produtos para venda para vocês, pode ser? Bora lá. Certo, pessoal? Entramos aqui na parte de regras de comercialização, uma pequena parte, na verdade, tá? Mas suficiente para a gente já startar com o modelo que a gente quer fazer com a equipe e inserindo conhecimento junto com a prática, com as situações, tá? Também para não encher com tanta informação e causar uma confusão. Tá, mas onde e como prospectar primeiros negócios, né? Mas aí, para a gente falar de negócio de venda, cadê os produtos, Gaspar? Cadê aí a operadora, os valores, os materiais, né? É isso que eu vou apresentar agora, tá? O que você aprendeu até aqui, de certa forma, ainda é um pouco raso, mas o suficiente para você iniciar com o nosso suporte, tá bom? Para que no segundo treinamento você aprenda mais e vá adquirindo conhecimento tanto teórico quanto prático. Onde e como prospectar os primeiros negócios. Nós temos no mercado, como eu falei, né? Planos de saúde e planos odontológicos. Para início, para quem está iniciando do zero, eu sempre recomendo iniciar com os planos odontológicos. Então, a partir de amanhã, eu vou estar liberando para vocês, hoje à noite ainda, tá? Alguns materiais de venda, de apresentação, de abordagem, de envio do WhatsApp, mídia, material com informação de rede, material com informação de produto, já para vocês começarem a disparar na rede de contato de vocês, e conforme for aparecendo os primeiros interessados a saber mais, eu vou dar o suporte junto de vocês para que saia a primeira cotação, o primeiro atendimento e a primeira venda. Mas vamos começar com o odontológico, tá? Ah, Gaspar, até aqui você falou de plano de saúde, seguro de saúde, agora pulou para o odontológico? Sim, porque ele é simples, tá? Eu precisava da introdução do saúde para que vocês já tivessem uma bagagem, porque o odontológico vai ser o nosso carro de entrada para as vendas. Sempre que a gente vende ou oferece um odontológico, também vai vir uma proposta, um assunto do saúde com o cliente. Quando eu falo saúde, é plano de saúde, tá? O pessoal que está aprendendo os jargões. Então, os planos odontológicos que nós temos aqui no mercado é o Bradesco, Amil e Sul América. Tem mais, existem vários outros. Esses são os principais, tá? E também os principais que a Monumental ela trabalha. Bom, vamos para o plano odontológico Sul América, tá? Finalmente, produto e preço. Precisávamos passar por toda aquela informação para chegar aqui, tá, gente? Bem, deixa eu só vir aqui para essa primeira página. Pronto. Pronto, prontinho. A Sul América tem a sua rede de atendimento para planos odontológicos no Brasil inteiro. Então, é um plano nacional. Uma outra característica dos planos, eles serem plano nacional ou um plano regional, da região, ali de grupo de estados ou apenas na cidade. O plano odontológico é nacional, ou seja, você, corretor, nosso parceiro agora, já indo para o assunto mais de vendas, né, saindo um pouco do técnico, você pode vender esse produto para qualquer lugar do país, para a sua cidade, para fora da cidade, etc. E como qualquer outro plano, produto das operadoras, existe o perfil individual, que é esse aqui na tela. Tá todo mundo vendo minha tela aí, né?
Tá todo Sim, mundo? dá para ver. Perfeito. E tem o empresarial, também conhecido como PME, para microempresa, tá? Enfim. Planos empresariais de 2 a 29 vidas, com melhor custo-benefício. Então, a Sul América vai ter uma forma de contratação diferente da do Bradesco. O Bradesco vai ter uma forma de contratação diferente aqui, por exemplo, da Amil, com valores diferentes. Mas o que cobre o plano? O que ele tem a cobertura? Existe o que nós chamamos de rol, que é a quantidade mínima e os procedimentos principais que, por lei, devem ter em um plano de saúde. Um rol, tá? Ele tem dezenas, centenas de procedimentos, desde limpeza, extração, tá? Os mais procurados pelos clientes, né? A maioria é um plano para fazer uma extração, estou precisando extrair o dente, estou precisando fazer um canal, estou precisando realizar aqui uma obturação, que chama, né? Uma coroa, uma prótese de porcelana aqui. Enfim, são procedimentos bastante procurados, tá? São procedimentos que o plano de saúde ele cobre. O plano odontológico, perdão. E tem procedimentos estéticos que não têm a obrigatoriedade, o plano odontológico não tem a obrigatoriedade, segundo a ANS, né, de cobrir, mas por estratégia comercial eles cobrem. O que seria algo estético, né, relacionado à beleza, relacionado por exemplo, clareamento, né? Clareamento é algo estético, é algo que envolve a beleza do dente, né, um dente mais branco. Diferente, por exemplo, de um aparelho, né, endodontia. Então, quando você coloca um aparelho, não é para ficar só mais bonito, é saúde, né? Então, tem essa cobertura e também já tem bastante cobertura para estética. Então, nós vamos aqui dar uma olhadinha nos preços. Plano odontológico individual. Tá? Então, tem várias categorias, desde o plano principal a planos mais robustos, né? Como o plano com clareamento, o plano com ortodontia. Esses planos empresariais, eles seguem a mesma regra comercial do plano de saúde, a partir de 3 vidas, tá? 2 vidas, tá? Nunca a partir de uma. Ah, mas se eu quero o plano pessoa física, aí nós vamos aqui para o plano pessoa física. E nós, na verdade, eu estava no pessoa física, né? Deixa eu vir aqui para pessoa jurídica. Pronto. Pronto, agora sim. Esses são os valores de pessoa jurídica. E é aqui que a gente ganha dinheiro, tá, pessoal? Os novatos. O plano odontológico a gente consegue vender para empresas e rentabilizar muito bem. Por quê? Porque quando a gente fala de empresa, o odontológico, nós conseguimos, na maioria dos casos, uma isenção de carência pelo perfil, por ser empresarial. E não existe nada mais maravilhoso do que um grupo de funcionários e também para o proprietário conceder o plano para o funcionário e na mesma semana ele realizar uma uma extração, um canal, né? E os valores são baixíssimos, tá? Então, R$26 já possui uma cobertura muito ampla, assim por diante, tá? Alguém levantou a mão? Tranquilo? Bora lá. Aqui. Então, se hoje eu chego numa empresa que tem 30, 40 funcionários, 50 funcionários, né, tá? E eu levo esse produto lá para dentro, é R$26 vezes 50, vezes 30, vezes 100 pessoas, 200 pessoas, tá? Esse produto vai ser o produto inicial para a gente começar a comercializar, tá bom? Eu tenho bastante material aqui que eu vou estar enviando para vocês de comercialização. A gente vai personalizar para todos vocês. O ideal é abordar 3 modelos de produto, tá? Mas para não ficar algo muita informação nesse primeiro momento, eu vou liberar já a comercialização nos próximos dias, outros, mas o primeiro produto vai ser o odonto, tá bom? Plano odontológico, pessoa física e pessoa
jurídica. E agora eu vou apresentar a forma de prospecção. Ah, Gaspar, mas só R$26, né? Eu vi que você falou na entrevista que uma empresa, um plano médio para empresa, aí, R$2.000, R$3.000, sim. Só que antes de você chegar no atendimento empresarial, um plano de saúde, é importantíssimo que você já tenha experiência, pelo menos com o odontológico, saber falar, abordar, quebrar objeções. Então, antes de chegar no produto saúde, que é o plano de saúde, né, para 3, 4, 5 vidas, um valor mais robusto, nós vamos comercializar o odontológico e ainda assim vocês poderem rentabilizar bem. Certo? Perguntas, pessoal? Dúvidas? Os novatos aqui. Todo mundo na mesma página aqui comigo? Bora lá, pessoal. Eu vou estar passando para vocês, tá? Para não ficar tudo vomitado num só treinamento, tanta informação. Eu vou passar entre agora à noite e amanhã, já para a gente iniciar amanhã as abordagens, prospecções, os primeiros atendimentos. Esse material mastigado com rede credenciada. O que é uma rede credenciada? É o local de atendimento. Aqui, ó, no Brasil, temos aqui atendimento no Amazonas, Rio Grande do Sul, Pará, São Paulo, tá? Tudo isso vai na tua negociação. Eu vou passar script de vendas, o que você falar. Ah, o cliente perguntou tal coisa, o que responder. Vou passar também, tá bom? Vamos focar nesses primeiros dias apenas nesse produto aqui. Depois vamos passar para outro e assim evoluindo. Não se preocupe, quando eu iniciei no mercado de plano de saúde, há mais de 10 anos atrás, foi tudo muito novo para mim. Depois de uma semana, para qualquer corretor, isso aqui vira algo normal, tá? É tranquilo ser diferente no início, mas depois vai se adaptar bem. Então, eu vou passar para vocês no privado, tudo isso aqui, as informações dos produtos, tá bom? Nós vamos ter treinamento do produto específico, certo? Treinamento do produto saúde específico, do produto odonto específico, tá? O que a gente fez hoje foi um apanhado de mercado, um apanhado de regras de comercialização. Estamos finalizando aqui com esse produto, o qual eu vou estar passando mais detalhes no grupo e no privado para a gente ir tirando essas dúvidas. Eu estou disponível para isso, tá? Vou, de 1 a 1, ensinar, tirar dúvida, ajudar no atendimento, ajudar na prospecção. No coletivo é um pouco mais difícil. No individual, um pouco mais fácil, porque eu vou sanando as dificuldades de cada um de maneira singular, tá? Como que eu vou vender esse plano odontológico, Gaspar? Eu venho aqui, algo que é simples, é prático, e quem faz tem resultado, quem não faz não tem resultado. Isso aqui é tão simples e, ao mesmo tempo, tão difícil para muitas pessoas que muitos acabam não fazendo, né? Mas por que é difícil? Porque não teria outra palavra a não ser preguiça, tá? Eu tenho aqui, hoje, Fábio Gaspar, eu tenho família e amigos, né? Deixa eu subir mais isso aqui. Agora. Família e amigos. Eu tenho também o quê? Igreja, faculdade, e as outras relações, né? Fora da minha família. São relações um pouco mais distantes, né? Eu tenho também uma carteira de clientes de outra época. Eu tenho aí meu bairro. Eu tenho aí uma lista, né, de
de contatos, eu tenho aí um comércio local para visitar. Então, essas são as principais fontes de prospecção para quem está iniciando agora, tá? E como que você vai ter números, ter oportunidade de negócio, trabalhando essas pessoas? Tem um modelo de prospecção já validado, não fui eu que inventei, tá, gente? Não fui eu que inventei, que trouxe para vocês no treinamento. A própria Mão Geral Aegon, que é uma seguradora centenária, usa isso no seu salão de vendas. É algo que ela validou dentro de uma pesquisa de mercado, de treinamento e tudo mais. O que seria isso? A gente chama de projeto 100, tá? Eu, Fábio Gaspar, iniciando agora do zero, eu tenho 100 pessoas que eu posso entrar em contato. Vendas é o funil. Vendas, eu preciso ter uma quantidade de pessoas para abordar, para que eu consiga uma quantidade X de pessoas para atender, para que eu consiga uma quantidade Y de pessoas para realizar uma cotação mais detalhada para sair um atendimento. Então, a gente trabalha assim, hoje, né? Abordagem, tá? Atendimento, cotação, ou pegar a documentação, e a venda. Esse seria um resumo prático, tá? Da ordem dos fatores de como acontece aqui uma comercialização de produto. Então, hoje eu trabalho da seguinte forma, né? Abordo, eu consigo dessa abordagem ter atendimentos, desses atendimentos eu tenho cotação, documentação para análise e até mesmo a venda. Mas eu não consigo ter uma venda se eu não construir antes essa sequência aqui. E uma abordagem eficaz gira entre 60 a 100. Para que eu consiga extrair atendimento, tá, dessa quantidade, geralmente eu consigo de 15 a 25. Desses, para uma primeira cotação, cai ainda mais, entre 7 a 10. E desses 10, para uma venda, 1 a 3 vendas aqui. Então, não tem como eu querer vender alguma coisa se eu não construir antes um funil. Se eu não seguir, se eu não respeitei essa sequência aqui. Então, qual que é a estratégia para a gente iniciar a prospecção e as vendas hoje com esse meu primeiro produto? Eu vou receber o kit de comercialização com as informações. O que eu vou fazer com ele? Eu vou abordar pessoas, mas não é 3, não é 4, não é 5. Ah, Gaspar, mas 100 pessoas é muita gente. E é nesse momento que a gente vai separar quem realmente quer fazer acontecer e quem não quer. Porque hoje, se você pega o seu WhatsApp aí e rola, você tem mais de 100 contatos nele. Ah, mas uns são meus amigos, outros não. Meu amigo é o seguinte, se você não fala com uma pessoa há 3 meses, um parente, um primo, um conhecido, esse é o motivo que você vai entrar em contato para dizer o seguinte: oi, João, tudo bem? Faz tempo que a gente não se fala, né? Eu estou entrando em contato porque eu estou em um novo perfil comercial, um novo empreendimento. Eu estou trabalhando com consultor de benefícios e gostaria de saber se você já possui o seu plano odontológico. Eu estou aqui com algumas soluções diferenciadas e quero passar para algumas pessoas que eu conheço. Esses scripts, isso que eu falei agora, a gente vai passar também mastigado para vocês. A única coisa que vocês precisam fazer é pegar pessoas que estão dentro do seu nicho, tá? Vamos falar assim, de amigos, outras relações e pessoas afora. Então, ninguém aqui tem 0 familiar. Ninguém aqui tem 0 amigos. Ninguém aqui tem 0 conhecidos.
Ninguém aqui não tem aí uma igreja, um clube, uma faculdade. Você não vai entrar em contato fazendo amizade, você vai abordar porque você está trabalhando. Então, se alguém fala, eu não coloco porque eu tenho vergonha, para você ter resultados, você precisa ser profissional e falar com essas pessoas. Você está trabalhando. Então, para a gente iniciar, vou estar mandando para vocês aqui a planilha do Projeto 100. Vocês vão preencher aqui 100 pessoas, e calma, não é para me mandar isso, tá? Só para ninguém achar, você está pedindo nossos clientes. Não, isso aqui é para vocês trabalharem, para ajudar a se organizar. Então, você vai colocar o nome, vai preencher as informações e vai trabalhar essa tua primeira lista. Vai enviar para essa tua primeira lista os scripts e as abordagens que nós passarmos para vocês e começar a trabalhar. O que eu estou dando aqui é um direcionamento de como começar. E isso aqui vai do novato ao corretor que tem mais de 20 anos de experiência. Se ele não prospecta uma quantidade X para atender Y, ele nunca vai vender. Mas eu vendi esse mês, eu tive 3 clientes. Sorte, você trabalha na sazonalidade. Uma hora vende, outra não vende. Mas se você seguir isso aqui à risca, e vocês que estão começando, preencher o Projeto 100 e focar nele, as primeiras vendas já vão sair ainda essa semana e eu vou estar junto de vocês para ajudar com o fechamento. Certo? Dúvidas, pessoal? Perguntas? Tranquilo, Gaspar. Alguém aqui? Obrigado, Ney. Pessoal que é novato aqui, né? Eu sei que foi bastante informação. Todos, né, falam assim, eu entendi o raciocínio, ele é lógico, mas com o passar dos dias vai vir algumas perguntas, tá? Tem alguém aqui dos novatos, tá? Eu gostaria que vocês pudessem falar mesmo, tá? Sejam sinceros, respondam, digam se realmente você levantar uma lista do seu círculo de familiar e amizade e relações é algo difícil. Alguém aqui achou que isso é difícil de fazer, de preencher? Camila, Márcio? Não, não é difícil de preencher. Não é, pessoal, tá? O trabalho, a gente vai, a partir de amanhã de manhã, já começar com essas abordagens. O trabalho não é para você bater ponto de um horário a outro. Não é para ficar toda hora o Gaspar está perguntando o que eu estou fazendo, se eu já falei com alguém. O trabalho é simples. Se você fez essa listagem, se você está atendendo essa listagem através de abordagem, vai sair os primeiros negócios, porque essa é a boca do funil, certo? Então, o produto, vocês vão precisar de bastante ajuda ainda nesses primeiros 2, 3 dias, e eu vou estar junto individualmente ali atendendo cada um de vocês, tá? Para falar do produto, fala isso, fala aquilo, o produto tem isso, tem aquilo, Gaspar, o cliente perguntou tal coisa, o que eu respondo? Responde isso. Até vocês irem pegando segurança para depois passar para outros produtos, tá? Eu vou precisar amanhã, não precisar, eu vou falar com vocês amanhã já para ver como está essa listagem do Projeto 100, certo? Essa é uma das etapas que eu apresento a forma de trabalho e vocês confirmam se isso é viável, se é possível esse mínimo ser realizado da parte de vocês. Então, queria só que vocês pudessem me confirmar isso, tá? Daniel, Camila, Márcio, Daniel já deu ok. Quem mais está aqui? Eu consigo fazer essa lista de 100 contatos. Camila, para você, isso é viável? Sim, para mim é tranquilo. Eu consigo fazer essa lista de 100 contatos. Está um pouquinho baixinho o seu áudio. Daniele, sim. A Michelle também já deu ok.
Vamos começar por quem está mais próximo. Família, amigos, tá? Ninguém sabe vender ainda, tranquilo, eu estou aqui para isso, certo? E Camila deu sim também, o ok. E antes de finalizar, eu queria também dar a palavra aqui para o Alessandro, né? Que é aqui um dos proprietários da corretora. Ele vai falar um pouquinho. Eu estou a par aqui da parte comercial, suporte principalmente, tá bom? Para vocês. É um universo novo. Eu costumo dizer que, como eu já falei até na entrevista, uma vez corretor, sempre corretor. Vocês vão ter oportunidades aí. Mas eu vou estar, daqui a 3 meses, eu vou estar no emprego CLT. Você vai ter oportunidade de negócio porque você aprendeu a habilidade. Saber como e onde vender, por onde passar, o que atender, qual produto. Isso é algo que vai com você por muito tempo, tá bom? Obrigado pela presença de vocês. Eu vou estar enviando esse material entre hoje e amanhã e eu queria só passar a palavra para o Alessandro, aqui, tá? Que é o nosso administrativo gestor aqui da corretora, tá bom? Alessandro? Legal, Gaspar. Pô, primeiro, parabéns e obrigado. Conduziu, como sempre, aí muito bem, cara, muito claro sua informação, suas palavras. Valeu mesmo, obrigadão. E sejam todos muito bem-vindos, que a gente se conheça aí aos poucos e cada vez mais. Contem com a gente desde já. Vamos desenvolver juntos esse imenso projeto. Tem o Wesley também, que não pôde estar aqui agora, mas é mais alguém que vai caminhar junto com a gente e torço para que a gente, de novo, cresça junto e desempenhe aí um excelente trabalho. Como o Gaspar falou, se vocês um dia vierem torço para que muitos sigam nesse caminho, nessa profissão, aqueles que já estão, pelo que parece que tem alguns que já estão, mas que tirem o melhor nesse momento, que se nesse momento vocês decidirem de fato seguir, façam o melhor e contem, o Gaspar está aí para apoiar, o Wesley também, posso dizer o mesmo, contem comigo também, mas nesse momento acho que o Gaspar é o principal apoio e é um cara fantástico, muito disponível e disposto a ajudar. Então, nesse momento, realmente façam o seu melhor, tentem fazer a lição de casa da melhor forma e extraiam o melhor, que ainda que um dia vocês pensem no outro caminho, eu acredito que ainda vocês vão conseguir conciliar, achar formas de que tudo isso aqui vale a pena, e espero que sim, que para a grande maioria aqui, e principalmente que vocês sigam de fato nessa área que é fantástica, é muito ampla. O Gaspar colocou um primeiro produto aí, mas que é uma área gigantesca, que até requer um cuidado para não querer abraçar o mundo e se especializar em alguns produtos, porque de fato a prateleira é gigante, isso é fantástico, mas ao mesmo tempo tem que ter um pensamento estratégico aí para não se perder com inúmeros produtos, e a gente também vai procurar identificar para onde cada um quer ir mais, para onde se identificou melhor, e achar qual produto aí que faz sentido, unir 1, 2, 3 produtos ali para dar uma atenção inicial e formar uma carteira de clientes bem numa crescente legal. Obrigado também a todos, agradecer ao Gaspar, agradeço a todos também, sejam muito bem-vindos e que a gente troque ótimas ideias aí daqui para frente. Perfeito, obrigado, Alessandro. Um outro ponto que eu queria aproveitar, já para finalizar, tá? Eu vou estar passando no privado de vocês uma minuta de contrato de prestação de serviço, tá? Algo bem simples. Todos nós somos prestadores de serviço, mas para não ficar algo na boca, né? Tem um contrato para ter uma base de segurança para vocês, para mostrar que a gente trabalha certinho, né? Afinal de contas, o contrato ele é um símbolo de um combinado que se tem na prática, né? Mas é importante ter. Eu vou estar passando no privado, pegando algumas informações de vocês para a gente gerar esse contratozinho online, de parceria, e continuar com os treinamentos. Tem outras coisas a serem ditas também, como, por exemplo, dia de reunião para metas, né? A gente vai falar de metas, vamos falar de outros assuntos que a gente vai introduzir
nos próximos dias, mas a gente encerra hoje aqui com o produto odonto, com essa parte de mercado, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Espero que vocês possam ir se soltando com o tempo, tá? Eu sei que a gente está se conhecendo, mas agradeço a participação. Bom descanso, forte abraço para vocês, tá bom? Até mais, nos vemos no grupo aí, logo mais. Tchau, tchau. Valeu, Tchau, Gaspar. Obrigado aí abraço a pela todos. atenção. Tchau, obrigada. Até mais. Até mais.